Estou pensando assim em abrir assim dia de que a casa abre para trabalho, abrir tipo 7 horas assim, se alguém tiver interesse, ele vai estar aberto. Certo? E então só agora vamos ter um bazar no próximo, já tivemos só passado, só no próximo mês agora, né? Estamos discutindo entre dia 8 e dia 12, vamos ver. O que mais? A casa possui livros para empréstimo, que fica na estante de cá. É livro que vocês podem pegar e levar para casa, ler e devolver. Temos na estante de frente livros mais caros, que devem estar em torno de 15, 20 reais. Temos rifas, né, para poder nos auxiliar. E, a princípio, é isso. Tem mais coisas? Assim, temos um chamado atendimento fraterno, que é uma disponibilidade que temos ali de pessoas que vai atender vocês no... Assim, tem pessoas que precisam ouvir, falar dos seus problemas, conversar intimamente, né? E assim ser dirigida para os trabalhos que se faz necessário. E assim como em café, vamos elevando nossos pensamentos. Primeiro agradecer a espiritualidade que já se faz presente nessa casa, desde os primórdios, as primeiras horas, e já se pensa em iniciar o nosso trabalho, e ela já se faz presente aqui, limpando, dando essa harmonia para nós. Não esquecendo nossos problemas lá de fora, a partir que tomamos o passe ali de harmonização, vamos nos concentrar na palestra, vamos concentrar no nosso problema, no dia a dia nosso, né? E assim, elevando o pensamento à Virgem Maria, a Jesus que nos eleva ao plano superior, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar o trabalho dessa noite, a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Concentramos os nossos pensamentos para que possamos ouvir nosso amigo Nilson. Seja bem-vindo, Sr. Mineiro. Obrigado. Pessoal, o Sr. Luiz, eu vim hoje e vou vir no sábado, então ao mesmo tempo, tá? O que é alma? O Sr. Luiz, ele pediu para que eu falasse sobre o livro dos Espíritos. Por quê? O que vocês sabem sobre Kardec? O que vocês sabem sobre Leon Hippolyte Isaac Rivail? O que vocês conhecem dele? O que vocês conhecem do Espiritismo fora o Evangelho? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê o Espiritismo sendo assim bombardeado em vários locais na internet, inclusive por espíritos. Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento do Espiritismo, de fato. O Espiritismo não é só um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não. É o terceiro livro. Kardec, com 11 anos de idade, o pai dele, que era procurador do exército francês, ele que resolveu os problemas lá. E ele foi ameaçado, né, pelo governo na época, e ele saiu, abandonou a família. Aí a mãe de Kardec tinha mãe, sabia disso? Não. A gente tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que Kardec é só aquele rapaz, aquele senhor que fica lá, meio calvo, bigodudo na foto. Não, ele tinha mãe. Aí a mãe dele vende as coisas que eles têm, vão para Iverdun, na Suíça, e vai estudar com Pestalozzi. Eles vão morar bem próximo. Só que Kardec tinha um tio que era viciado em jogo. Ou seja, Kardec era um ser humano com todo mundo, com todos os problemas que todo mundo tem.
só que muito inteligente, estudioso, tudo isso. Então ele fica um tempo lá em Yverdon, fica com Pestalozzi, se torna professor, muito jovem do Instituto Pestalozzi. Para quem não sabe o que era Pestalozzi, era um educador suíço, e lá dentro da escola não existia distinção de religiosidade, de religião, de crença. Todo mundo frequentava lá e cada um era respeitado dentro da sua, né, das suas origens, da sua religiosidade, tudo isso. Quer ver uma coisa? O que tem embaixo da pia na nossa casa? No lavatório do banheiro. O que é aquele negócio que tem embaixo? Qual é o nome disso? Sifão. Sabe quem inventou isso? Foi Kardec. Está lá no escritório de patentes da França. Ele inventou o sifão. Também era um inventor. O sifão que vocês usam foi inventado por Ideon, que pode ter recaído. Nós não conhecemos o que é espiritismo. E por não conhecer o que é espiritismo, as pessoas vêm, falam barbaridades, a gente não consegue, né? A gente não consegue dialogar, porque a gente não conhece. E às vezes esses que dialogam sabem muito mais do que a gente. Inclusive, muito material de Kardec foi destruído dentro da Sociedade Espírita Parisiense, porque lá dentro tinha muito espírito que não gostava do Kardec. Então hoje, eu estou falando isso daí baseado em documentos que o governo francês, ele digitalizou muita coisa de Carlos do Leon, inclusive a quantidade de livros. Ele era muito famoso como educador, tinha muitos livros, muitos prêmios, construiu assim, vários negócios, ele era um empreendedor. Então ele tinha muita história, ele era uma pessoa assim, com muita bagagem. Porque as pessoas falam assim, mas o espiritismo não é ciência, não é filosofia, não é religião. Kardec era um cientista. Tem livros de ciência, me pode. Baseado em pesquisa e evidência, o que a gente fala quando vai fazer uma pesquisa. Baseado em que pesquisa? Em que evidência de quem? Quando você faz alguma coisa direcionado e tendencioso, como é que a gente pode dizer que aquilo realmente é ciência? E hoje a gente usa muito a ciência para justificar aquilo que a gente não sabe explicar e que a gente não gosta. A gente fala, não, mas a ciência diz outra coisa. Então o que eu estou querendo trazer para vocês hoje é a necessidade da gente começar a estudar Kardec, a entender o que é Kardec, porque senão vai vir gente aí bombardeando espírita, movimento espírita é isso, espiritismo é aquilo, blá blá blá, e esquecem a essência do espiritismo. Esquece o que é. Aí começa a misturar um monte de coisinhas dentro do espiritismo, que não é espiritismo, porque Kardec não fez daquele jeito, e como a gente não tem argumento porque não estuda Kardec, a gente aceita como tal. Inclusive, para que eu entenda, né, o tema de hoje, que é alma, eu preciso começar com o quê? Com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Qual é? Que é Deus. Hã? Que é Deus. Que é Deus. Ele não perguntou quem é. Ele perguntou que é. E tem uma diferença enorme. E qual a resposta? Causa primeiro de todas as coisas. A gente não sabe exatamente, nem faz ideia do que é Deus. A gente é a causa. Deus não é um homem sentado num trono de barbas compridas e falando, agora eu vou te punir por isso, agora eu vou te salvar por aquilo. Deus não é isso. Essa imagem aí é uma imagem de Zeus e de Júpiter em Roma. Existe um local lá que tem imagem onde Júpiter ficava sentado, né? Aquela imagem grande, gigantesca lá, e as pessoas, não, então aquilo ali é Deus, é um homem branco, cabelo grisalho comprido, senhor de idade, para simbolizar sabedoria e conhecimento. E a gente, quando pensa Deus, a gente pensa no quê? Esse homem velho, né, grisalho, que faz lá o que bem entende. Se pegar primeiro a Bíblia no Velho Testamento, Deus é terrível. Mata teu filho, sacrifica não sei o quê. Deus, no Velho Testamento, é um negócio terrível. Mas aí vem Jesus, que traz o quê? Né? O amor, a compreensão. Ele muda completamente essa imagem de Deus que a gente tem. Então Deus é causa.
Deus é causa. Quando fala assim, todos nós nascemos simples e ignorantes, quer dizer o quê? A nossa essência, essa causa primeiro de todas as coisas, quando ela criou essa vida que tem aqui na Terra, essa vida foi aprendendo, foi evoluindo, como um bebezinho, né? O bebê quando nasce ele sabe andar, sabe falar? Não sabe, ele precisa de ajuda. E vai crescendo, evoluindo, até ter essa noção. O espírito, de alguma forma, dessa forma, é a mesma coisa. Ele vai aprendendo conforme as suas experiências no mundo físico. Por que não no mundo espiritual? Porque no mundo físico nós temos limitações, nós temos situações que nos ajudam a crescer e evoluir. A doença que a gente tanto reclama, ele é um curativo para o espírito, é um lenitivo, é um refazedor do nosso campo perispiritual, do nosso perispírito. As dificuldades, os problemas, é que fazem com que a gente cresça, evolua e aprenda, como eu estava falando agora. Jesus quando veio para cá, Deus não falou assim, ó, você vai para lá, você vai trazer a minha palavra e você não vai sofrer nada. Tudo que você quiser você vai ter, né? Terás vários serviçais, não irá sofrer nada. Foi isso? Não, né? Chicoteado, cruz de espinho, crucificado, pregado, né? Enganado, julgado. Por quê? Porque a gente aprende, a gente cresce aonde? Nas dificuldades. Só que eu preciso compreender as dores. As dores não são punições. As dores é um processo, a dor que a gente sofre é um processo do nosso ego que não quer aceitar a transformação, que não quer aceitar aquilo que é inevitável na vida. Aí a gente sofre, meu Deus, não podia estar acontecendo isso comigo, eu faço tudo certinho, eu faço tudo isso, por que o senhor permitiu, por que o senhor... Não, se a gente não perder, se a gente não caminhar, se a gente não sofrer, a gente não aprende. E o que a gente está fazendo hoje na sociedade é querer evitar a todo custo o sofrimento dos nossos filhos, não é isso? E é o que mais sofre hoje, por quê? Porque eles não sabem lidar com o sofrimento, porque a gente está sempre lá, tentando resolver o problema deles, não deixar eles sofrerem, limpando o caminho deles. Aí quando vê alguma coisa, eles não sabem lidar. Isso não é amar. Amar é deixar a pessoa aprender a caminhar, cair, levantar, lidar com as dificuldades, com os problemas, aprender a viver sem a nossa presença. Sem a nossa presença. Todo mundo está aqui hoje porque aprendeu a viver longe do pai e da mãe, não foi? Todo mundo está aqui enfrentando empresa, patrão, negócios, um monte de coisa. Se não fossem essas dificuldades, nós estaríamos aqui hoje? Se tivesse alguém limpando tudo para a gente, né, fazendo tudo para a gente, nós seríamos um bando de gente mimada, né, que não sabe resolver nada na vida. Então eu preciso entender o que Kardec vai fazer no Livro dos Espíritos, o que ele vai trazer no Livro dos Espíritos, o que ele observou nesse processo de experiência, de perguntas, de questionamentos. Né? Ele vai trazer toda essa origem espiritual que a gente tem. E aí a pergunta, o que é alma? A gente já ouviu tantas vezes essa explicação, mas qual é a explicação que está no Livro dos Espíritos do que é alma? Qual é a explicação que está no Livro dos Espíritos? Não é na Igreja Católica, não é na Igreja Evangélica, não é no esoterismo, não é no misticismo. No Livro dos Espíritos, qual a resposta? O que está escrito no Livro dos Espíritos? O que é alma? Viu? Alma é o espírito encarnado. Sim, é o espírito encarnado. Quando o espírito está encarnado, ele é alma. Que ele habita, dá ânimo, dá vida, ânima.
A explicação é uma só que ele fala. O espírito encarnado. É uma coisa só. O espírito, quando está habitando esse corpo físico, chama-se alma. Na hora que ele sai, que ele tira essa energia que anima o corpo, o que acontece quando o espírito sai do corpo, vamos dizer assim? O corpo fica desanimado, né? Desmobilizado, não funciona mais. E aí ele volta a ter o nome de espírito. Envolto pela coisa. Então a resposta é super simples. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Está no livro dos espíritos. Ah, mas não sei o que, eu penso isso. O dia, eu sempre falo o seguinte, por que eu não questiono Kardec? O dia que eu escrever o tanto que ele escreveu, pesquisou o tanto que ele pesquisou e fizer tudo isso, eu vou falar que ele está errado. Enquanto eu não tenho essa capacidade, né, não tenho esse poder todo, é isso. É só isso. É o espírito encarnado. Por exemplo, o cara que toca o violino, por exemplo, nossa, aquele violino tem alma. Não é isso que a gente fala? Olha a confusão. Né? Aquele espírito tem alma. Né? Aquele local parece ter uma alma boa. O que é alma? A palavra alma em latim quer dizer o que anima, o que dá vida, né? O que faz movimento, o que dá energia. Isso é ânima, anima, blandula, blandula, que é um termo que o Adriano, que era imperador romano, ele usava isso, né? Alma terna e flutuante, né? Aquilo que dá essa vibração, essa energia. Quando isso sai, quando isso falta, não tem vida. Não tem vida, a vida deixa de existir. Kardec, ele é sucinto nas respostas dele. Os espíritos são claros e objetivos. Animou o corpo, a alma. O espírito está ali. O espírito saiu? A alma saiu? Não, a alma é uma coisa, o espírito é... Não. Espírito é alma. Entendido isso? Foi Kardec que falou. Se qualquer coisa que você fala fora disso daí, não é Kardec. Você pode questionar, você pode colocar, sabe, em outras situações. A Igreja Católica vai dizer uma coisa, o evangélico vai dizer outra, tudo bem, é a visão deles, da religiosidade deles. Nós, como espíritas, nós seguimos o quê? A codificação. Se a codificação está assim, é assim. Só que a gente tem um hábito de querer colocar o nosso ego, né? Colocar aquilo que a gente... mas eu acho, porque eu estudei. Tem muita coisa que eu estudei, que eu acho, que não significa muita coisa. Por quê? Porque não está escrito ali. Eu vou questionar Jesus quando ele fala as coisas que ele fala? Eu não tenho a experiência que Jesus tinha. Eu não tenho a capacidade. Eu não vivi no tempo dele, pelo menos que eu me lembre, né? Eu não passei aquilo ali, eu não tinha aquela experiência. Então tudo que eu falo é achismo. Então a gente precisa aprender a estudar o Espiritismo e ser fiel ao que está escrito. Quando Emmanuel fala assim, na dúvida fique com Kardec, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que ter o contexto da história. Muitas vezes as pessoas vão questionando, mas será que é isso mesmo? Será que é isso, aquilo aí? O que ele fala? Na dúvida fica com Kardec. Foi Kardec que codificou. Ele codificou, ele ouviu, né, a mensagem dos espíritos, os espíritos vieram, colocaram e ele transcreveu. Aquilo ali é a mensagem do espírito que veio ali e colocou. E ele, né, como é que ele fazia para colocar uma resposta no livro? Para dizer, é essa a resposta que eu vou fazer. Vocês sabem como é que era feito? Ele fazia a mesma pergunta em países diferentes, para médiums diferentes, para testar a veracidade. Então, ele começou primeiro, as primeiras médias eram adolescentes, eram meninas. Exato, que eram filhos lá e outros que foram indo. Aí ele mandava cartas. Ele fazia algumas viagens e mandava cartas com as perguntas. Essas perguntas voltavam, ele analisava, e com aquela análise, aquelas que mais tinham coerência e se repetiam, é a que era colocada no livro. Baseado em pesquisa e evidência. Qual é a pesquisa? Mando a mesma pergunta para 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80 pessoas. Essa é a pesquisa. Qual a evidência? A mesma pergunta tem a mesma resposta em 80% dos relatos, ou em 90%. E ele vai e coloca. O que é isso? PPE, baseado em pesquisa e evidência. Então, quando a pessoa fala, mas não tem ciência no meio, eu falei, como não? E a ciência também, muitas vezes, é baseada no quê? Na intuição. Alguém já leu aqui sobre física quântica? O Planck, Max Planck, a física quântica é toda intuitiva. E hoje é tão intuitivo, tudo que você usa hoje, né, temos computadores quânticos, temos teorias quânticas, teoria das cordas, várias coisas, que são assim, vamos dizer assim, há um tempo atrás, antes dela, era inviável. E hoje são coisas que você fala assim, pô, mas como é que chegou nisso? Não tem uma lógica, né, cartesiana, não tem uma lógica antiga, é diferente. É baseado nessa intuição do universo. E ela funciona, tem computadores, tem tudo funciona. Então a gente precisa entender, né, como é que isso se processa. Aqui em São Paulo, foi feita uma pesquisa junto com o NUPS, lá de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná e a Unesp aqui de São Paulo, onde foi pesquisado cerca de, se não me engano, foi mais de 100 pessoas, entre médios e seus parentes. Pesquisa genética, foi feita toda a parte disso daí, descobriu que o médium tem os seus cromossomos, a parte alterada. Pesquisa. Há muito tempo, tem muita gente que sai aqui de São Paulo, do Paraná, do Brasil inteiro, e vai para faculdades dos Estados Unidos e da Europa participar de pesquisas sobre mediunidade. Mediunidade hoje está no CID, Cadastro Internacional de Doenças. Não como doença, mas como a questão religiosa que provoca, né, reações. Então, para saber que mediunidade não é doença. Contato espiritual não é doença. Influência espiritual consta no CID. Só que tem muita gente que aproveita o fato de muita gente ficar preso só no Evangelho. E o Evangelho só tem sentido quando eu entendo o que é o Evangelho. Né? O que a palavra Evangelho significa? O que a palavra Evangelho significa? Não, a palavra. Boa nova. Uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. Eu evangelizo levando o quê? Levando uma boa nova, uma notícia, né, algo bom. A palavra Evangelho significa boa notícia. Pode perguntar. Mas você falou sobre os congressos, falou sobre mediunidade. Mas o Kardec fala que todos somos médiums em maior ou menor grau. Sim. E aí não fica confuso? Porque Não. Existe. O que a acontece? pessoa vai ser diagnosticada médium, mas na verdade Não. todos somos. Não é diagnosticado. Né? O que existe? A interferência espiritual existe em maior ou menor grau. Existem aqueles que, vamos dizer assim, que têm uma mediunidade ostensiva. Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Quem tinha era a esposa dele. A Emily era médium. Ele não. A Emily psicografava? Ela era médium de efeitos físicos, ela tinha vários tipos de mediunidade. A Emily era médium, ele não. Porque se ele tivesse mediunidade ostensiva, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Porque seria facilmente influenciado por espírito. Então, o médium ostensivo, aquele que tem uma mediunidade mais proeminente, né, ele tem características que vão desde a pineal, né, e de outros sintomas internos que vão provocar isso. Em outras palavras, a médio de transporte e médio de ver, de enxergar e que antes... Você sabe quantos tipos de mediunidade tem só no livro dos médios? Nem imagino. Passa de 300. Mas antigamente as pessoas eram tratadas como esquizofrênicas. Não. Aí era outra coisa. Não. Isso era no passado, isso já mudou muito. Não é muito tempo. A mediunidade foi considerada a terceira. Não, também tem. Ela foi considerada a terceira maior causa, entre aspas, de doenças mentais no início do século XX. Entendeu? Mas, isso que eu quero colocar para você, já deixou há muito tempo disso.
Na Europa, nos Estados Unidos, isso aqui é coisa muitas vezes do preconceito que as pessoas tinham. Todas as religiões têm mediunidade, tanto de origem afro, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, sofriam preconceito. E esse preconceito o pessoal rotulava como se fosse uma doença mental, tudo isso. Mas com o advento, com as pesquisas, com os estudos, nós temos muitos médicos, a Associação Médica Espírita já é antiga. Né? Meu pai foi vítima. Ele ficou 65 anos internado, como se fosse um louco. Exato. Porque falava em outros idiomas Então, sem ler. mas aí que a gente vai entender o seguinte, né? A mediunidade, ela tem características, por isso, o que serve o Espiritismo? Não é para desenvolver mediunidade, é para educar a mediunidade. O médium que não tem a mediunidade educada, ele vai se perder sim, porque ele vai ser facilmente influenciado, ele vai sofrer a influência de vários espíritos, ele não vai entender muito bem o que acontece hoje. A quantidade, por isso que eu estou alertando vocês, também, mas a quantidade hoje que tem locais que fazem cursos para você canalizar espíritos, né, reparou isso? É enorme. Eles não estão preocupados com a educação moral do médium. E daí pode-se gerar problemas de ordem mental de vários tipos. Por quê? Porque você não tem a educação mediúnica. Mediunidade não tem nada a ver com moral. Você vai ver espíritos médicos assim, maravilhosos e com comportamento dos piores do mundo. Mediunidade não significa que você é um anjo, que você é um santo, né? Que você é bonzinho, que você é caridoso. Não. Dentro, né, da visão do Kardec é colocado, a mediunidade ela vem com uma forma de você, vamos dizer assim, reparar situações que você colocou no passado. Então você vem como médium para trabalhar e para ajudar. Então não é presente, não é dádiva, é trabalho. E se você não souber trabalhar, fica assim. Mediunidade é algo muito sério. É muito sério. Tem pessoas que têm um nível de mediunidade tão grande que não conseguem sair na rua. Não conseguem sair na rua. Não conseguem conviver. Tão grande que é exacerbada a mediunidade dele. Então o que acontece? É como se você pegasse uma televisão, que agora não tem mais isso. Lembra quando tinha antena na TV? Sim. Quando saía fora de sintonia, se pegava vários canais ao mesmo tempo e virava um chiado, né? Então o que você faz? Por isso que é importante a gente estudar direitinho Kardec. Quer estudar o Chico? Estuda, mas vai estudar lá mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, entre dois mundos. Vai ler Martins Peralva, vai ler José Herculano Pires, tem que estudar, porque é algo sério. Né? Hoje o Espiritismo ele é estudado em faculdade, aqui o Dr. Alexander, tem aqui o Dr. Sérgio Felipe, tem um monte hoje de pessoas no mundo inteiro estudando. Só que a gente fica só numa coisa. O Evangelho é bom, é legal, é bacana, mas se eu não virar isso em ação, né, o que eu estou fazendo? O que eu estou... aliás, estou sabendo do Divaldo, né? Vou contar uma coisa para vocês. O diretor da Casa do Caminho, Mansão do Caminho, ele foi dar o boletim médico do Divaldo, e o Divaldo ele tem um problema sério, ele não tomava água, tomava muito pouca água, e quando ele dava palestra, ele não tomava água. E hoje, nesse processo de desencarne praticamente dele hoje, ele está sofrendo muitos problemas de crise renal por falta de tomar água. Né? Então são coisas que parecem banais, né? Mas que vão trazer no fundo para a gente problemas e dificuldades. Então eu preciso entender, né? Por que eu trouxe Kardec? Por que eu falei como inventor, como estudante? Porque existe uma história. Kardec ele não surgiu do nada. Ele surge do Leon. E eu preciso estudar. E quando alguém vir conversar comigo, eu mostrar para ele que eu conheço a origem, eu sei quem ele foi, o que ele fez, né? Eu conheço a história dele, eu conheço os livros, eu mostro conhecimento. Agora, quando a pessoa vem falar comigo, eu não vou falar quem faz isso, mas tinha um religioso um tempo atrás, e quando ele não sabia responder uma pergunta, ele fala assim, vamos orar? Ele não sabia responder a pergunta, ele fala, vamos orar? E muitas vezes, dentro do movimento espírita, vamos fazer o evangelho.
porque ele não sabe responder a pergunta. Vou falar um caso pessoal meu. Quando a mediunidade minha ficou exacerbada, chegou um período que ficou muito difícil, muito complicado. Eu não achei casa espírita para me explicar o que era mediunidade. Não achei. Vamos fazer evangelho, vamos fazer tratamento, mas explicar para mim o que era mediunidade eu não achava. Aí o que foi que eu fiz? Vamos para Kardec, vamos estudar codificação. Aí eu conheci um amigo já desencarnado, lá do Rio de Janeiro, que tinha um grande conhecimento na área. Fui até lá. O que é isso? Aí fui ouvir Anete Guimarães, fui ouvir Sérgio Felipe, fui estudar para um problema que eu tinha, que eu não conseguia a resposta. Porque na casa espírita não estão ensinando o que é mediunidade, né? Chega lá, senta, ouve, mas não entende, né? O que é, qual é o processo, qual a dificuldade, qual é o problema. Isso que você está falando, eu dirigindo o carro uma vez, indo para Mogi, eu cheguei ali na fábrica da Suzano, ali perto da Clabin. Quando eu abri o olho, eu já estava na entrada de Mogi. Eu não vi o caminho. Eu não sei como cheguei lá, porque eu apaguei. Literalmente. Eu não vi. Estava ouvindo um monte de coisa e tal. Aí, quando eu me lembro até hoje, que eu me lembro que eu vi a placa da Clabin, foi a última coisa que eu vi. Aí daqui a pouco eu abro o olho, estou parado no acostamento ali, indo para Mogi. Estou parado, eu não sei como é que eu parei. Alguém parou para mim, não fui eu. Porque fui quase 3 ou 4 quilômetros de estrada. E você sabe que Mogi é um local aí, para Mogi a estrada é complicada. E eu parei e falei, pô, alguma coisa foi errada. Então muitas vezes a gente tem que voltar lá para a origem, estudar, né, para que a gente evite esses problemas. E hoje, falta 3 minutinhos lá? E hoje a gente está passando por um problema muito complicado. A depressão, a ansiedade e outras coisas geram problemas emocionais muito grandes. E o médium sofre com isso também, com ansiedade, com depressão, com tudo isso. Então, se o médium não procurar apoio na casa espírita, na terapia, no psicanalista, no psicólogo, e hoje a quantidade de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos espíritas tem bastante, graças a Deus. A FESP está dando muito curso sobre isso, tem várias instituições que estão dando, porque senão a gente apaga, a gente fica muito mal, né? Porque a gente sente a dor de todo mundo e não compreende a nossa. Então a gente precisa desse amparo. Então o que eu estou fazendo aqui hoje, conversando com vocês, é justamente esse alerta. Vamos fazer evangelho? Vamos. Mas vamos entender o que a gente está fazendo? Vamos entender o porquê que a gente está fazendo? Não só simplesmente lá abrir aleatoriamente, né? Bem místico isso, né? Bem esotérico, né? Vamos abrir aleatoriamente aqui. Vamos colocar o dedo aqui, né? Não tem sentido. Você reparou que não tem sentido? Depois que você abre várias vezes, vai sempre abrir a mesma página. Por isso que eu tenho que ter um estudo sistemático. Vamos começar desde a primeira lição. Vamos ler ali embaixo lá as notas de rodapé, são importantíssimas. Vamos ver a origem de cada coisa para entender, para compreender. Porque quando eu entendo, eu compreendo, eu afasto de mim o que é ignorante, aquilo que vai fazer mal. Porque o espírito que quer prejudicar a gente, quer atrapalhar a gente, não quer estudar, não quer aprender. Se você insiste em estudar e em aprender, ele vai embora. Eu não vou ficar aqui, tá muito chato, esse cara é muito, né, muito Caxias. É assim que a gente vai aprendendo. Olha só, essa palestra podia ser resumida só numa palavra só na resposta de Kardec. O que é alma? É o espírito que habita o corpo, habitando o corpo. Acabou, não precisaria falar mais nada. Seria a palestra mais curta que eu fiz na minha vida. Né? Mas a gente precisa entender, até chegar ali, teve uma caminhada, teve uma jornada, teve, sabe, várias coisas até chegar ali. E quanto menos a gente estuda, menos a gente compreende, mais fácil a gente é enganado, inclusive pelos próprios espíritos. Entenda uma coisa, espírito desencarnado não é espírito sábio. Ele é o mesmo que era aqui.
Se eu desencarnar amanhã, se eles me encontrarem no lugar, é o mesmo. Só não tem o corpo, mas é o mesmo. Nem mais evoluído, nem menos evoluído, é o mesmo. Só que com as facilidades de entender o que você está pensando, que se eu tiver um mau caráter, tiver uma atitude negativa, eu vou aproveitar e vou brincar com vocês. Né? São os espíritos zombeteiros e outras coisas. Então, quanto mais a gente aprende, mais protegido a gente fica. Exatamente. Só que a verdade, a busca é difícil, é cansativa, é pesada, né? Angustia, e muitas vezes a gente não aceita a verdade, porque não é a verdade que a gente quer. Né? E a gente tem que aprender o seguinte, igual eu falo, Kardec foi escolhido, foi preparado e escreveu tudo isso. Eu não fui escolhido, não fui preparado para escrever aquilo. Qual o sentido de eu questionar? Qual o sentido de eu questionar? E olha que eu tenho uma boa formação escolar, universitária, tudo isso eu tenho. Mas eu não tenho condições de questionar Kardec, eu não tenho condições de questionar quem escreveu a Bíblia, eu não tenho condições de questionar o Papa ou outras pessoas de outros segmentos religiosos. Por quê? Porque cada um está no seu quadrado. Então a gente reproduz aquilo que está escrito. Se eu achar que aquilo não bate mais comigo, vou embora, pego as coisas e vou seguir outro caminho. Mas enquanto eu estiver aqui dentro, estiver numa casa espírita, eu vou seguir o que Kardec disse, não o que eu penso. Isso é difícil. Né? Agora isso eu queria passar para vocês, para que a gente reflita nisso, né? E é interessante a gente, quando passa a perceber Kardec ele é muito pouco falado, muito pouco estudado, né? E ele tem uma vida, agora que esses documentos estão saindo, até da filha dele que morreu também, que ninguém sabia que ele tinha uma filha. Era um homem que foi criança, ele nasceu, ele teve pai, teve filho, foi casado, teve parente, teve problema. Foi um ser humano como todo mundo, ele não surgiu do nada. Né? E a gente simplesmente vai esquecendo. E se a gente não resgatar Kardec, vai deixar um monte de gente falando um monte de coisas aí que parece inteligente, parece sábio, mas é pseudo-sábio aqui. Não tem nada de sabedoria. Tá bom? Sim, é pensamento. Nossa. Então vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade que está aqui presente, nos auxiliando, nos ajudando, que a gente possa, através do que foi dito aqui hoje, resgatar a nossa fé na existência, nossa fé no universo, nossa fé em Deus mesmo, nossa fé no Cristo, em todos os seus missionários que Ele encaminhou para a Terra, e que a gente possa resgatar a fé em nós, a compreensão em nós, que a gente possa olhar o mundo com os olhos mais acolhedores, mais amáveis, mais compreensivos, e que a gente possa ter no nosso coração a verdade, a sinceridade, a fraternidade, a caridade, para que a gente possa ter um caminho cada vez mais aberto para a evolução e o crescimento espiritual. Que assim seja. Vamos assim, mantendo os olhos fechados, mantendo a ligação com Jesus, com o anjo da guarda, com os irmãos espirituais que nesse local. Nesse momento, vamos receber os irmãos espirituais ligados aos passos mediúnicos, o tratamento espiritual na casa oferece. E vamos receber a primeira corrente dos irmãos espirituais ligados ao passe P1. O passe P1 é um banho magnético dado pelos irmãos espirituais que vira auxiliar e equilibrar nosso corpo físico. Então, aquele irmão que está em tratamento do passe P1, ou aquele irmão que sente necessidade de um equilíbrio da parte física, eleve o pensamento nesse momento. E assim vamos sentir a energia do local sendo alterada. Vamos assim inspirando e respirando as energias. Imaginando as energias nos banhando, nos equilibrando. Novamente inspirando e respirando. Agora vamos agradecer esses irmãos. Agradecer esses irmãos. Vamos receber agora os irmãos espirituais ligados ao passe P2. Também o banho magnético dado pelos amigos espirituais que visa equilibrar o espiritual e o físico, trabalhando nosso corpo e nossa alma, nossa mente, nosso coração, nos equilibrando. Vamos assim então novamente sentindo energia de um ambiente diferente. Vamos inspirando e respirando as energias.
purificando nossos corpos e equilibrando nosso espírito, nosso corpo. Assim seja. Vamos assim agradecendo esses irmãos também. Agora nos ligando aos irmãos espirituais do Passe CH, choque anímico, alguns chamam de choque de amor também. Esses irmãos visam equilibrar e auxiliar os irmãos espirituais por um motivo, caminho conosco por ser a curiosidade, a afinidade. Que esses irmãos possam ser recebidos aqui nesse local, encaminhados para locais de refazimento, estudo, onde possam aí entender sua nova situação, continuar evoluindo. E assim, na certeza que esses irmãos foram recebidos com muito amor e carinho, foram encaminhados para locais de refazimento e entendimento, vamos agradecendo esses irmãos. E assim, agradecendo a Jesus por esse momento, por essas palavras, por esse conhecimento que foi ministrado. Possamos levar esse conhecimento levado nos nossos corações e sermos exemplos através do nosso olhar, do nosso caminhar e dos nossos sorrisos. Que assim seja. Pessoal, só um recadinho para vocês, tá? Antes de iniciar, o cartão também espiritual